Irmãos, de antemão, gostaria que permanecesse com as luzes acesas e abram no livro de Romanos, capítulo 2, e vamos ver o que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Eita glória! Aqueles que encontraram, digam amém. Aqueles que não encontraram, mais alguns segundos para encontrar. Glória a Deus. Acompanhe nas vossas Bíblias, não importa a versão. Maristela, ela trouxe uma palavra em alguns dias e hoje ela repetiu para confirmação do Espírito de Deus sobre a condição de leitura da palavra. A palavra ela foi feita para ser lida, meditada e revelada. Não foi lida para ser interpretada, porque a interpretação que provém do homem pode me ocasionar e me levar a erro, assim como muitos têm sido levados. Não sei o que o Senhor vai dizer, mas vamos acompanhar no livro de Romanos e no decorrer do texto, vamos ver o que o Senhor vai dizer a nós. Portanto, és indesculpáveis quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que tais coisas, cuida que, fazendo-as tu, escapará do juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza e o teu coração impetinente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procura a glória, e honra e incorrupção. Mas a indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes, a verdade e obediente à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tu, que tens por sobrenome judeus e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que é guias de cego, luz dos que estão em trevas, e instruidor dos nécios, mestres de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina ao outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adultera? Tu que abomina os ídolos, comete idolatria? Tu que glorias na lei, desonra a lei pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós.
Porque a incircuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgarás porventura a ti, pela letra e circuncisão, és transgressor da lei? Porque não é o judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, do espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Glória a Deus. Irmãos, o texto inicia: portanto, és indisculpáveis quando julgas, ó homem, ó mulher, quem quer que seja. A palavra desta noite diz: por que te condenas a ti mesmo naquilo que julga os outros? Estamos hoje em uma sociedade que cria o preceito de julgamento e juízo, muitas das vezes sem nem percebermos. Às vezes na direção de um líder da igreja, de um pastor, de um missionário, ou às vezes até mesmo de um pai, de uma mãe, nós desobedecemos. E a desobediência é colocada como o principal caminho para o inferno. Porque Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Aqui está dizendo que Deus ele vai cuidar tanto daqueles que se acham entendedor da lei, ensina e prega, mas não fazem o que estão dizendo. Paulo está chamando, da mesma forma que Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Vocês conhecem, vocês sabem, vocês vivem isso todos os dias no templo, mas não estão praticando tais coisas. Vocês não estão vivendo a palavra que era para estar dentro do coração, só está da boca para fora. Ou tu desprezas as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Às vezes nós vemos essas duas palavras de longanimidade e benignidade na Bíblia e muitos passam batidos e não sabem nem o significado de tais coisas. Mas eles sabiam. Porque se o texto está dizendo que a benignidade era aquela bondade ao extremo com o próximo, a benignidade é, para que nós entendermos hoje, a benignidade é a bondade de uma mãe para com o filho. Eu não vou nem dizer de um pai para com o filho. O pai ainda ele é mais justo, a mãe é mais misericordiosa. Porque assim foi dado a Deus para nós, a justiça para o homem e a misericórdia para as mulheres. Mas segundo a dureza e o teu coração impetinente, entesouras iras para ti no dia da ira e da manifestação de Deus. De que adianta estarmos em comunidade, vindo à igreja, mas no nosso íntimo, que Deus sabe todas as coisas, e eu estou aqui como exemplo, tá, irmãos? Assim, sempre o Senhor tem me colocado como exemplo aqui. Então, quando eu subo, eu estou falando praticamente de mim, talvez 99,9%, 100%. Tá? Para exemplo, que somos falhos, somos pecadores, mas nós temos a misericórdia de Deus e a bondade que é refletida nessa benignidade. Essa bondade de Deus para com nós é que nós não somos consumidos. É que Ele olha para o nosso erro e fala, vai ter mais uma chance. Olha para o nosso erro e aí Jesus fala, vai ter mais uma chance. Mas a palavra diz que Ele é tardio em irar. Não está dizendo que Ele é incapaz ou não vai irar.
Então, muitas das vezes a gente vai aqui, existe um chamado, a gente trabalha muito com isso, existe um chamado de Deus nas nossas vidas. Todos que aqui estão têm chamado. Não tem esse negócio, eu sou membro. Se entrou no aprisco, você não veio à toa, porque ele diz que ninguém é colocado aqui por sua livre vontade. E sim Jesus que traz cada um e coloca em um aprisco com um pastor segundo o seu coração. Então, quando nós olhamos para o aprisco e queremos sair do aprisco, nós estamos falando ou que o pastor não é segundo o coração de Deus, ou que não foi Jesus que trouxe a gente. Nós temos casos e casos de igrejas que pessoas ficam andando de lugar em lugar, procurando o melhor lugar que se adequa às suas condições e esquecendo da palavra. Então, quando são confrontados diretamente com a palavra, começa a chegar em casa e o coração começa a arder, porque em nenhum momento eu vi Deus trazendo uma boa promessa para mim que não seja primeiro a correção. Em todas as vezes, até eu dou testemunho para muitas pessoas que eu converso, eu falei, rapaz, eu não sei com vocês, mas todas as vezes que o Senhor se revelou para mim através da sua palavra, foi para me corrigir. Ou porque eu estava pecando, ou porque eu estava fazendo algo de errado, ou porque eu ia fazer algo de errado. E ele me traz para o eixo. E em algumas vezes ele disse, ó, tinha alguma coisa para vir, mas você foi desobediente. Hoje pela manhã nós tivemos a escola bíblica dominical e pela, talvez, terceira ou quarta vez, foi a melhor escola bíblica dominical que eu já participei na minha vida. Uma delas foi com o pastor Sérgio, outra delas foi com o pastor Beethoven e hoje com a missionária Maristela. Porque hoje quem ensinou para nós hoje foi o Espírito Santo de Deus através dela. Eu estava maravilhado com isso. E por quê? Porque quando nós entramos na igreja, nós não viemos para olhar para os irmãos, nós viemos para receber a instrução de Cristo. Nós somos cristãos, então como tais devemos agir. Então as pessoas hoje estão entrando nas igrejas para buscar simplesmente o companheirismo, vim porque fulano está vindo, vim porque meu pai me mandou, minha mãe me mandou, mas nós estamos perdendo a essência do que está escrito. E Jesus está dizendo, glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, seja ele gentil, seja ele grego. Paulo, quando escreve aos romanos, não tinha crente, não tinha católico, não tinha protestante, existia essas duas partes que ele estava citando, que era aquele povo da aliança, que era aqueles que estavam segundo a palavra, e aqueles que eram os gentios que iam se converter. Então, hoje nós podemos trocar esses dois termos para os cristãos e para os do mundo. E se nós pegarmos essa palavra, Paulo está falando agora com cada um da igreja, comigo e com cada um de vocês que aqui estão. E ele diz, porque os que ouvem a palavra e não são justos diante de Deus, mas os que praticam a palavra hão de ser justificados. Porque quando os gentios, os que não são crentes, os que não são cristãos, os que estão lá fora, praticam as coisas que estão na lei, para si só já é. Eles estão dizendo, Paulo está dizendo aqui que enquanto aqueles julgavam os que estavam lá fora estavam fazendo o melhor do que aqueles que conheciam a palavra. E muitas das vezes nós entramos pela misericórdia de Deus em uma igreja, ficamos nessa igreja por um mês, 1 ano, 2 anos, eu já estou aqui há 4 anos, recebi muitas bênçãos e glória aqui dentro, para a honra e glória do Senhor. Recebi uma bênção muito grande, testemunho, alguns já conhecem. Recebi um casamento em um local muito especial, que Deus me deu através de uma profecia. Eu vivi isso aqui. Eu vi pessoas que receberam bênçãos aqui, vi pessoas que chatearam aqui, vi pessoas que saíram, vi pessoas que voltaram, mas lembro que uma vez eu disse ao nosso pastor e falei, pastor, eu fui para essa igreja porque o Senhor me levou para lá. Então eu não posso sair de lá. Não importa o que aconteça.
Se algum dia a igreja se rebelasse e me jogasse para fora, ainda assim eu ficaria lá fora. Porque o meu compromisso não é com o pastor, não é com o templo, é com Deus. E quando nós entramos na igreja, nós temos que entender que nós não fizemos compromisso com o homem. Nós fizemos uma aliança com Deus. Quando descemos as águas e batizamos, o pastor só está ali para a gente não morrer afogado. Mas quando nós levantamos em aliança com Cristo. A partir daquele momento, nós começamos uma caminhada de transformação. E aí começam a aparecer os obstáculos da vida. Familiares, parentes, amigos. Começa uma forte luta entre a carne e o espírito. Só quem batizou e lembra dos primeiros momentos vai saber do que eu estou falando. Eu, para a honra e glória do Senhor, quando eu vim para a igreja, eu já vim muito decidido porque o Senhor já tinha me enviado. Por 33 anos vivi como um ateu cético. O Senhor me visita e manda um forte recado para mim. Era o limite da benignidade dele. Era o último dia que eu teria para tomar uma decisão. Ou eu serviria ao Deus de Israel, ou ele me recolheria. E não era boa coisa, porque se eu fosse naquele dia da forma que eu estava, era para baixo direto. Então ele vai me dar essa última oportunidade, eu aceito naquela noite, porque era impossível não aceitar. Então começa uma caminhada de 10 anos. 10 anos depois de muitas lutas e muitos convites a muitas igrejas, está aqui um grande amigo que conhece a minha caminhada. Meu cunhado me levava e eu chegava nas igrejas e não me sentia no local, não porque eu não gostava da igreja, mas nada fazia com que eu ficasse naquele lugar e eu queria um lugar. Então um dia eu fui convidado para uma determinada igreja e saindo dessa igreja, era um domingo de manhã, o rapaz me perguntou, o que você achou do culto? Não era nem culto, era trabalho. Eu disse, essa igreja, de todas que eu entrei, é a mais organizada. Mas, entretanto, todavia, eu sempre fui muito brincalhão, disse, mas eu preciso perguntar primeiro para Deus. Porque toda igreja que eu entrava, eu pedia direcionamento para Deus. E nessa noite eu pedi, o Senhor me revelou. O resumo da história, ele disse, não bota os pés mais lá. Nem tudo o que é bom para os olhos é bom para comer. Esta foi a mensagem, em resumo. Quando aqueles rapazes chegaram na quarta-feira seguinte, eu falei com eles. E eles disseram, e aí, perguntou para Deus? E eu disse, perguntei. Eu só não sei se vocês vão gostar da resposta. E assim como a mensagem chegou a mim, eu entreguei a eles. E eles nunca mais botaram os pés lá em casa. E não foi eu que expulsei, eles que não quiseram. Então, a partir desse momento, eu comecei a falar com o Senhor. Senhor, eu preciso ir para uma igreja. Eu preciso ir para um lugar. Todas as pessoas me convidam e me perguntam de qual igreja eu sou. E eu digo, eu não sei, eu não tenho nenhuma. Vou em todas. E passou o primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia o Senhor me deu uma revelação. De uma determinada igreja, com um determinado pastor. Me deu o pastor, me mostrou o púlpito, me mostrou eu conversando com o pastor, me mostrou tudo. Então, no dia seguinte, um amigo meu chegou e falou assim, bora ali arrumar uma máquina. E eu fui para a Aguilhada. Completamente aleatório. Chegando na Aguilhada, conheci um irmão. Esse irmão a gente conversou muito. Não era cliente meu, era cliente de um outro amigo meu que tinha ido. Eu estava indo, diga-se de passagem, de companhia. E ele me convidou. E eu disse, ainda brincando, né? Que eu sempre fui muito brincalhão. Claro que vou. Já fui em tantas, Dalci. Vou na sua sim. Que dia tem culto lá? Ele disse, domingo tem. Domingo não, perdão, quarta-feira tem. E eu disse, tá bom. Ele falou, vou falar com o pastor. E começou a falar com o pastor Sérgio. Pastor Sérgio marcou comigo no primeiro dia. Não deu certo de eu me encontrar com ele. Marcou no segundo dia. Não deu certo de encontrar com ele. Aí no terceiro dia, era dia de culto, o pastor Sérgio falou assim, você vai 1 hora mais cedo. Nesse dia caiu um rapaz de moto que estava trabalhando na casa dele, ele se atrasou, deu tudo errado.
E eu olhei e falei, meu Deus do céu, vai, vamos para lá. Sentei no lugar do irmão Clodoaldo que está aí, fiquei de costa. Começou o culto, os louvores, e eu ali sentado, olhando tudo, irmãos. O que eu estou colocando para vocês aqui? É a existência e a veracidade do nosso Deus. E se cada um está aqui, vocês vão entender o porquê. Então eu estava ali sentado, o louvor terminou, eu sentei, e lá vem o pastor, e passou por mim. Eu estava de costa, não vi, ele subiu aqui. Não era esse púlpito, era o outro que estava aqui. E quando ele olhou para ali, ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu vi toda a imagem que Deus tinha revelado para mim há 3 dias atrás. Era o pastor magrinho, com óculos, era o pastor Sérgio. E eu sentado ali olhando para ele, eu não sei nem se ele incomodou comigo, e eu olhava para ele, e aí eu perguntava em pensamento e ele respondia na pregação. Assim foi o culto daquele dia. Eu ia perguntando e ele respondendo aqui. Eu não sei se os irmãos já chegou nesta igreja algum dia com uma conversa que vocês tiveram em casa, e quando chegou aqui na pregação, parecia que o pastor estava lá dentro. E escutou tudo que você estava falando. Aconteceu até de eu trazer pessoas convidadas aqui, no dia que eu trouxe, o pastor Sérgio entregou tudo. Como se tivesse vivido na casa. Eu cheguei para o pastor, não vou trazer mais ninguém aqui não. Ele falou, por quê, Jeff? Eu falei, tá difícil, rapaz. Dá a impressão que eu contei a vida da pessoa. Isso é revelação. Quem aqui não já passou por isso, ainda vai passar. Então eu estava aqui e o Senhor revelou para mim que essa era a igreja que era para eu estar. Simples assim, entendi o recado, olhei o pastor, ele respondeu tudo que eu estava perguntando em pensamento, terminou-se o culto. Como de praxe, ele sentou, se apresentou e disse, você queria falar algo? Eu falei assim, não, pastor. O que a gente tinha de conversar, a gente já conversou. E aqui é o lugar que eu devo estar. Silvana, minha esposa, nem sabia. Agora era arrastar minha mulher para cá. A vida inteira ela ia para a igreja, enquanto eu estava no mundo e orava por mim. Agora eu falei assim, agora ela tem que me acompanhar. E eu cheguei em casa muito feliz, porque eu tinha chegado no lugar que eu tinha pedido. E quantas vezes vocês, nas suas casas, pediram direcionamento para Deus? E Ele mandou vocês para cá. Às vezes a gente não lembra, mas o Senhor lembra. Ele lembra de cada minuto e de cada palavra, porque assim está escrito que prestaremos conta de cada palavra que falamos. As lágrimas que choramos, ele diz que ele as colhe e as anota em um livro. Ele sabe de tudo o que acontece. Ele olha para nós e fala, você pediu, então eu vou te direcionar para um lugar. Só que muitas das vezes a gente é direcionado e quando existe o obstáculo, a gente começa a lutar com esses obstáculos. A gente começa a olhar para os obstáculos como uma forma de impedimento. É uma parede e a gente fica batendo. Igual a Maristela falou hoje. Muitas das vezes a gente deixa de ouvir o que Deus está dizendo. E aí a gente começa a buscar o conhecimento. E o conhecimento vai, às vezes, nos deixando mais cegos. Começamos a entender demais a letra. Começamos a entender demais o que vemos. E começamos a se desprender de Deus novamente. E batemos em cada obstáculo. Os irmãos aqui conhecem aquela prova das Olimpíadas, corridas dos 100 metros com obstáculo? Já viu aquelas rampinhas, aquelas cavaletezinhos? O que acontece? As pessoas treinam, mas quando eles já chegam ali, eles estão pulando os obstáculos. Eles sabem que o obstáculo está ali e estão pulando o obstáculo. Mas chega para qualquer atleta desse e diz como foi o seu primeiro teste. Pulava no cavalete, embolava com os cavaletes, caía, chutava os cavaletes, perdia o tempo, olhava para a barreira
em vez de transpor essa barreira com sabedoria, e muitas das vezes, assim como a Silvana disse, o conselho do pastor é insuficiente aos nossos olhos. Então nós começamos a olhar para nós mesmos, começamos a entender que nós somos os pastores de nós mesmos e começamos a se tornar ovelha e pastor ao mesmo tempo. E aí chega a barreira. E todos aqui, alguns já conhecem que a ovelha tem uma visão limitada, talvez 2 metros, né, pastor Sérgio? Wesley. E é por isso que precisa de pastor. Não é o homem, é o que Deus envia para nós. Como o homem é falho. E quem é correto? Atire a primeira pedra no pastor, aquele que nunca pecou. Atire para o seu irmão a pedra, aquele que você também nunca fez. Então, o que Paulo está dizendo aos romanos? Vocês conhecem, vocês leiam, vocês ensinam as crianças. Mas vocês não vivem isso. E aí ele diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Não tinha conhecimento. E todos os que, sob a lei, todos aqueles que se dizem crentes, se dizem cristãos e conhecem os mandamentos e conhecem aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento, e diz, porque todos os que conhecem, por ela será julgado. Então nós julgamos o nosso irmão, seremos julgados por Cristo também. E aí ele diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Não é só ouvir, não é só estar aí sentado, ouvir e achar que estão justificados. Ele diz, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aqui nós não estamos falando das 613 leis do judaísmo, que isso é para eles cumprirem. Existe hoje uma briga entre judeus e cristãos, onde cada um diz o que o outro é para fazer. E Paulo deixou claro dizendo, aquele sendo chamado circunciso, não de circuncide. Foi chamado e é judeu, não saia do judaísmo. Vai servir a Cristo aonde você está. E você sendo chamado incircunciso, não circuncide. Você foi chamado em Cristo para servir, não invente de ser judeu. Porque uma vez circuncidado, será responsável em cumprir toda a lei. 613 mandamentos. Paulo deixa isso claro. Então ele diz, porque os que ouvem não hão de ser justificados diante de Deus, mas os que praticam. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. Tem pessoas aí fora que não vão na igreja, mas faz caridade, mas faz boa obra, só não vão para a igreja. E aonde está dizendo que é a igreja que salva? Aonde está dizendo que é o batismo que salva? Aonde está dizendo que é você ir na casa do irmão que salva? É o conjunto da obra. Jesus está dizendo, aquilo que eu deixei para vocês fazerem, são 17 obras da carne em Gálatas capítulo 5, e o Senhor me leva para ela agora. São 17 obras. Eu olhei e eu ainda pratico umas 5. Aconselho os irmãos, ler e ver quantas vocês também estão praticando. E eu olho e falo assim, Senhor, não consigo. E o Senhor fala, tem algumas que você vai ser obrigado, porque eu sei que você dá conta. Mas aquelas que você não consegue cumprir, eu hei de justificar. Mas e aí, qual é as que eu dou conta e não dou? Então eu tento cumprir todas. Ainda que eu não consiga cumprir, ainda que eu não consiga resistir às 17 obras de Gálatas capítulo 5, eu já consegui eliminar 12. Que eu olho e falo assim, graças a Deus, essas há muito tempo não passam na minha vida. Mas ainda tem 5 que persistem. Algumas eu passo semanas, até mês, aí um belo dia eu escorreguei de novo. Obras da carne. E por que isso me preocupa? Porque no final das obras da carne, que antecede o fruto do Espírito, Paulo diz,
essas coisas que vocês fazem não entrarão no reino de Deus. Está no final. Então não adianta eu dizer que, não, a graça do Senhor, ela me alcança naquilo que eu não dou conta de cumprir. A graça do Senhor, Jesus, ele entra aonde eu não consigo andar sozinho. Aonde eu tento e não consigo, mas ele sabe que eu estou tentando. Agora, não adianta eu usar esse texto e falar assim, não, eu não vou fazer porque eu não dou conta, mas Jesus vai me salvar. Mas cada um, às vezes as 5 obras que eu ainda não consegui me libertar, os irmãos aí talvez não fazem nenhuma. Então, por que eu vou julgar vocês por uma obra que vocês fazem? Por que eu há de apontar o dedo para vocês que comete uma das obras da carne e eu ainda cometendo 5? Às vezes eu não cometo aquela que vocês cometem, mas eu cometo 5 que vocês também não cometem. Por isso que a Bíblia está escrito, analise o homem a si mesmo. Por isso que está dizendo que na hora da ceia, nós temos que analisar, não é o outro, é a si mesmo. Eu sempre falo para as pessoas a condição do dízimo, da oferta, da premissa e do voto. E uma das partes mais importantes é a oferta. O voto é compromisso com aquilo que Deus te entrega. Antes mesmo da lei, o dízimo já estava lá. Então é algo que transcende a lei. É algo que não precisa explicação, é só cumprir. Se deu, deu, se não deu, não deu. Mas a oferta é algo especial, porque a oferta é o exercício do perdão. A oferta é quando você chega aqui, coloca a sua oferta e fala, eita, lembrei que o fulano discutiu comigo. A Bíblia diz, vai você e peça perdão. E vá depressa, enquanto ainda se pode andar com ele. Vá depressa. Porque na Bíblia não existe nada fora do lugar. Estava comentando hoje com Stallone 2 textos que aos olhos de muitos seria conflito. E a gente olha e vê a beleza. Fala, olha, aqui Deus está falando até aqui e daqui para cá é outra história. Porque nós entendemos e pegamos aquilo como correção. Mas se eu olhar o texto de uma forma humana, eu falo, não, mas isso aqui vai confrontar com isso, então é melhor eu não cumprir nenhum dos 2. Então eu pego a Bíblia e justifico o meu pecado. Então quando nós nos batizamos, fizemos um acordo com Cristo, começa a chegar os obstáculos, em vez de nós exercitar os obstáculos que Deus coloca nas nossas vidas, nós começamos a nos enrolar com esses obstáculos. E começamos a atrasar uma evolução espiritual que Jesus já manifestou há muito tempo em nós. Chega um determinado momento que você pede paciência. Aí chega na sua casa aquela alma abençoada que te tira do sério. E aí Jesus fala, você pediu paciência. Está aí o seu exercício. Está aí seu exercício de paciência. E a gente às vezes não percebe. Às vezes nós estamos em um local, não, eu não quero, eu preciso controlar a minha ira. Você vai passar raiva todo dia. É o seu obstáculo. Até o ponto, lembrando de uma irmã que contou um testemunho, que ela olhou e percebeu que era um obstáculo. E aí ela pulou o obstáculo. Então toda vez que aquela ira chegar, ela simplesmente pula e continua. E muitas das vezes a gente fica batendo na mesma tecla e no mesmo obstáculo. Não vou fazer isso porque isso, não vou fazer aquilo porque aquilo, porque a culpa é da esposa, porque a culpa é do filho, porque a culpa é do esposo, porque a culpa é do pastor. E nós pedimos a Deus. Eu pedi a Deus uma congregação e Ele me enviou para cá. E aqui eu aprendi muito com os meus pastores, com os meus irmãos, com aqueles que ainda estão aqui, com aqueles que não estão mais aqui, mas eu ainda mantenho uma amizade sincera, porque uma coisa é eu trabalhar para Cristo, e outra coisa é quando Ele manda eu continuar acompanhando. Tem pessoas que a Bíblia diz que com eles nem senta para comer. Outras ele diz, se afasta. Mas tem pessoas que ele fala, você vai acompanhar. Porque muitas das vezes é o exercício que a gente precisa para evoluir na caminhada com Cristo.
Então não adianta eu dizer que sei se eu não vivo aquilo. E aquilo precisa estar dentro do meu coração e dentro do meu íntimo. A Bíblia diz que a lei precisa ser escrita onde? No coração. Porque a lei, na verdade, ela só indica o pecado. Ela não salva do pecado. A lei está dizendo, não matarás. Mas tem pessoas que nunca leram esse mandamento ou sabem em qual livro ele está. Mas na cabeça dela, ela nunca intentou em matar ninguém. Isso é viver algo que já está escrito no coração. Tem pessoas que nunca roubou nada de ninguém e não sabe que existe um mandamento de não roubar. Isso é a lei dentro do coração. É algo que precisa ser vivida. Não é algo que precisa ser lembrada o tempo todo. Olha, você não pode roubar porque está escrito. Olha, você não pode fazer isso porque está escrito. Olha, você não pode cometer idolatria porque isso já tem que estar no nosso coração. Nós temos que entender que existe somente um Deus e somente a Ele presta culto. Já está dentro de nós. Eu não preciso dessa lei para apontar que eu devo fazer isso. Eu preciso agora da graça remidora de Cristo para ajudar eu passar por isso. Isso precisa estar no meu coração. E Paulo aqui está dizendo exatamente para esses que conheciam, que ensinavam, mas que não viviam tais coisas. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos já são leis. Eles não precisam olhar para a palavra e dizer que não pode roubar, que não pode cobiçar, que não pode adulterar, que não pode adorar imagens, que não pode trabalhar todos os dias. Existem relacionamentos que acabam porque as pessoas trabalham 24 horas por dia. É o quarto mandamento. E guardarás o dia de descanso. Alguns vão dizer que é o sábado, outros o domingo. Mas no verso seguinte ele vai dizer, porque 6 dias o Senhor fez tudo. E no 7º ele descansou. Você trabalha de segunda a sábado, descanse no domingo. E o santifique para o Senhor. Nesse dia, não é que você não deve trabalhar. Jesus deixa isso claro. Tendo você uma ovelha caída num buraco num dia de descanso, não lançará as mãos e pegará ela? Isso não é trabalho? O que ele está dizendo é que nós não devemos buscar riqueza nesse dia. Porque esse dia é um dia santificado a Deus. Esse dia você pode fazer caridade, você pode fazer a obra, você pode ir para a igreja, você pode ir para onde você quiser, desde que aquele dia seja um dia santificado a Deus. Você vai sair com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, tenha um dia para vocês. E muitos relacionamentos acabam porque as pessoas simplesmente já estavam dentro deles. O próprio sistema humano já deixou um dia de descanso, ainda assim as pessoas continuam 24 horas. E começa a justificar as riquezas. Porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, tem conta para pagar, tem boleto na segunda, tem na terça. Eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. E a família vai ficando para trás. Estão lá. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos estão lá. Então aqui são pessoas que conheciam a lei, ensinavam, pregavam sobre isso, mas não viviam isso. E Paulo deixa isso claro. E ele diz para esses que não conheciam a lei, assim, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Não estava lendo, já estava vivendo. Testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Eles estavam fazendo aquilo que já estava escrito sem ter lido, ainda que aqueles que conheciam a lei os acusavam. Olha lá, vão para o inferno. Estão praticando a obra.
eis que tu, que tens por sobrenome judeu, uma herança, conhecimento, leitura, conheciam a palavra como nenhum de nós conhece aqui. E ele está dizendo, eis que tu, que tem por sobrenome judeus, e repousas na lei, descansa na lei, e te glorias em Deus, eram pessoas, aos olhos humanos, estritamente espirituais. Pessoas que gritavam glória nos dias atuais. Pessoas que iam para as igrejas todos os dias que tinha culto. Eram pessoas naquela época idolatradas como muitos são hoje. Pessoas conhecidas com o arauto da moralidade. E ele diz, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes. Olha o nível que estavam esses caras. Olha o nível que estavam essas pessoas. Se achavam o máximo. E confias que é guia dos cegos, olha isso. Luz dos que estão em trevas. Esse era o nível daquelas pessoas que Paulo está se dirigindo. Instruidor de quem não sabia de nada, dos nécios. Mestre de crianças, ensinavam. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Olha o que Paulo está questionando. E aí ele segue, e no 25 ele diz, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardas a lei. É o mesmo que dizer hoje, ei, o seu cristianismo só é válido se você estiver seguindo o que você fala. Porque se você se diz cristão, mas não segue, você é que nem os que estão lá fora. Perde seu tempo na igreja, mas não edifica a si mesmo. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, as coisas são da lei. E aí nós nos achamos o arauto, aquele que sabe tudo, aquele que conhece tudo. Tu, pois, que ensina outro, não ensina a ti mesmo? E no 25 continua. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. De nada adianta você dizer que é cristão. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, pela letra e circuncisão. Tem pessoas que é mais crente lá fora do que nós aqui dentro. Tem pessoas que é mais crente lá fora do que eu. Tem pessoas que pecam menos do que eu. E nunca entrou numa igreja. Tem pessoas que sabem mais do que eu sem nunca ter lido. Tem pessoas que nunca abriram a Bíblia e praticam muito mais do que nós. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente. Você não é crente só porque você aparenta ser crente. Você não é cristão porque você aparenta ser cristão. Você não é cristão pelaquilo que o povo te vê fisicamente. Você é cristão pelo exemplo em Cristo. Você é cristão quando você atinge os 3 atributos. Andar como Cristo, humano. Jesus foi 100% Deus e 100% humano. Tem quem discorda e eu não estou aqui para discordar ou concordar com ninguém. Mas os 3 atributos humanos de Jesus é simples de nós seguirmos. É andar como Jesus andou, agir como Jesus agiu e reagir como Jesus reagiu. Esse é o verdadeiro cristão. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, estamos andando como Jesus andou, na forma humana? Estamos conversando com as outras pessoas como Jesus conversava? E quando somos confrontados, reagimos como? Da mesma forma que Jesus reagia? Ou reagimos da nossa forma humana? Esse é o verdadeiro cristão. E Paulo está dizendo, esse é o verdadeiro cristão.
Assim ele estava dizendo para os judeus daquela época. Não adianta você dizer que é judeu, ter o sobrenome judeu, ser circuncidado, dizer que tem a aliança abraâmica, conhece a lei, ensina, guia os outros, faz tudo. Mas você não faz o que é para ser feito. De que adianta? Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Irmãos, quando Paulo inicia Romanos capítulo 2, nós olhamos e entendemos que ele continua com portanto. No capítulo 1, existe uma apresentação de Paulo, até, salvo engano, o versículo 10. Depois do versículo 10, Paulo entra com uma parte da mensagem, para depois Paulo mostrar para aquelas pessoas o que estava acontecendo. Existia problemas em Roma que não existia nas Galácias. Existia problemas em determinadas igrejas que não existia nas outras. Não existe igreja perfeita, somente Cristo. Paulo escreve carta aos Coríntios, Paulo escreve carta aos Romanos, Paulo escreve várias cartas, e cada carta, aquela igreja tinha um determinado problema. Uns com idolatria, outros com autoridade. Paulo vai escrever e corrigir cada uma naquilo que precisava corrigir. Paulo não dizia para aquela pessoa, olha, faz o seguinte, pede para que o pessoal da igreja de Roma vá tudo para a Galácia. Vamos fechar a igreja de Roma. Acontecia isso? Olha, vocês que são de Corinto, não vai mais não, tá ruim aí, vão para outra igreja. Não, Paulo ia lá como um bom cristão. Ele reagia como Cristo reagia, como os problemas chegavam. Paulo chegava ao ponto de olhar e falar, olha, fiquei sabendo que há contenda entre vós, porque uns diz que é de um lugar, outro diz que é de outro. Não sois todos batizados em Cristo? O que é que vocês estão fazendo? Dizendo que a igreja A, ou B, ou C, cuidem da própria salvação. Se está na igreja declive, glória a Deus por isso. O Senhor pegou cada um de vocês e trouxe para cá. E colocou aqui segundo o coração dele. Escolheu, falou assim, olha, vou levar você para o aprisco, fulano de tal, porque lá tem um pastor segundo o meu coração. Ponto final. Se ele quisesse vocês em outra igreja, vocês não estariam aqui. E aqui nós teremos edificação e correção. Teremos profecia, mas teremos também o castigo dele. Não é assim que Jó fala para a esposa? Ué, você só quer o bem de Deus? O mal você não quer, não? Você só quer as bênçãos, o castigo você não quer? Quando as coisas estão indo bem na igreja, está tudo bem. Quando começa a atrapalhar, vou sair da igreja porque a culpa é da igreja. É o pastor, é o irmão, é o fulano, é o ciclano. E muitos estão errando demais, irmãos, por não cumprir os requisitos de ser cristão. Andar como Cristo, agir como Cristo e reagir como Cristo. Existe uma palavra maravilhosa no livro de Abacuque, capítulo 2, salvo engano, que diz que eu me colocarei de pé, de prontidão, na torre de vigia, para ir conversar com Deus. Ele estava se preparando para conversar com Deus, só que a preocupação dele era com o que ele há de dizer quando ele fosse repreendido. Olha o nível. Ele já sabia que ele levaria um assunto para Deus, mas a primeira coisa seria uma repreensão de Deus. E ele estava preocupado no que ele ia reagir. E por quê? Porque quando ele ia lá conversar com Deus, ele estava reclamando por que os ímpios prosperavam. Por que fulano que não segue está melhor do que eu? Por que isso está melhor do que eu? Ei, se Deus não entregou, Maristela falou isso hoje, você não está preparado. Às vezes a gente tem uma bênção,
Só que nós não temos capacidade de administrar aquilo. Imagina hoje, 10 milhões na conta de cada um aqui. Domingo que vem, quantos estariam? Quantos estariam aqui no próximo final de semana? Se amanhã todos tivessem esse valor nas contas. Não, agora eu vou aproveitar e vou visitar minha tia, vou conhecer o mar, vou conhecer a Disney. Quando eu chegar, eu vou para a igreja. É assim. E Deus olha para a gente e fala, se eu der, meu Deus, você vai perder. Vai morrer. Maristela deixou isso claro hoje. A Bíblia não está aqui para ser interpretada. Ela está aqui para ser lida, meditada e revelada. Se eu interpretar, é 100% de chance que eu vou errar. Mas se eu ler e meditar naquilo que está escrito, o Espírito Santo testificará. É o Espírito que dará o entendimento. É Ele que tem que dar o entendimento. Não é eu que tenho que entender e achar que aquilo é ou não é. Existe um texto bíblico que diz que tanto esta quanto aquelas palavras provêm de Deus. Muitas das vezes existem duas pessoas com direcionamentos diferentes e Deus está falando com as duas do mesmo jeito. Vocês só não estão se comunicando, porque Deus não quer que vocês se comuniquem. Deus quer que você vai fazer o que Ele mandou, e Deus quer que o outro vai fazer o que o outro mandou. Ele não quer que vocês fiquem conversando um com o outro para ficar debatendo. É assim que Ele está fazendo. E eu digo isso por mim, viu? Eita glória! Eu era um que estava no caminho, comecei a estudar, e com direcionamento o Espírito Santo falou assim, para. Pastor Wesley lembra disso. Até aqui é suficiente. O que eu fiz? Parei na mesma da hora. Porque se eu passasse daquilo, eu já sabia que a arrogância e a soberba tomaria de conta. E um belo dia, recentemente, eu trouxe o testemunho, uma pessoa que nunca leu, nunca tinha o conhecimento que eu tinha, olhou para mim e falou algo surpreendente que me ensinou e mudou a leitura. E a Maristela, em 2 cultos atrás, no dia que ela trouxe a palavra, eu estava lá atrás, e ela falou daqui, olhando lá para mim, ela não lembra não. Não é para interpretar, é para meditar. Medite na palavra, de dia e de noite. Aí o Espírito lembrou. Medite na palavra, de dia e de noite. Quem está meditando? Nós estamos hoje em uma cultura que nós abrimos o telefone, existe milhares de cultos. Só que sem o discernimento, nós vamos nos perder nessa quantidade de informações distorcidas, porque eles estão interpretando. E a gente vai olhar e ver uma interpretação de uma interpretação. Leia a Bíblia. Escutou? Pegue sua Bíblia e vai estudar. É o que devemos fazer. E deixa Deus falar no seu coração o que é e o que não é para ser dito. Porque ele diz, quando vocês forem levados para ficar diante das autoridades, não se preocupeis com o que há de dizer, pois o Espírito falará por ti. A gente só precisa ler e meditar e deixar o Espírito falar. Então, finalizando, caros irmãos, barreiras. Lembre das barreiras como a evolução espiritual de cada cristão que está aqui hoje. Quantas barreiras vocês passaram nessa semana, no mês, ou desde quando vocês se batizaram? Quanto vocês ajustaram? Quando vocês olham para trás e vocês olham e falam assim, eu melhorei, eu estou do mesmo jeito ou eu piorei? Qual é a reflexão que vocês fazem quando vocês olham e percebem que Jesus entrou na sua vida? Parou de fofocar? Parou de fazer mal para o outro? Parou de furtar? Parou de adulterar? Parou de brigar com a esposa? Parou de brigar com o esposo? Parou de provocar a ira em vossos filhos? Parou de ser desobediente aos pais? O que aprendemos com Jesus? O que melhoramos com Jesus? Hoje, quando olhamos para nós mesmos,
O que fazemos de diferente? Temos benignidade para com o próximo? Temos longanimidade para com o próximo? Temos paciência com o outro? Temos amor para com o outro? Essas são as duas palavras que está aqui. Conseguimos, pela longanimidade, uma exceção de paciência quando somos provocados, como somos perturbados pelo irmão. Nós temos essa paciência com o outro. Nós temos a paciência com a nossa esposa, nós temos a paciência com o nosso esposo, com os nossos filhos. Como nós estamos nos portando diante da palavra? Aí nós dizemos que somos longânimo. Um amigo meu me perguntou hoje e disse assim: Jefferson, o que você entende do que é amar a Deus? E eu falei assim: irmão, eu entendo de amar a Deus como uma criança de 2 anos está no colo do pai. Para mim, o amor seria isso, o amor de Deus. Confiar totalmente nos braços do pai. Olhar para o pai como ele é o seu super-herói. A pessoa que não vai deixar ele cair, a pessoa que vai suportar ele, o choro a noite inteira. Quem aqui tem filho pequeno sabe quantas noites já passou sem dormir. E resistiu. Quantas noites Deus passou olhando para mim, meu Deus do céu, sem dormir, se ele dormisse, né? Se Deus dormisse, eu tinha tirado o sono de Deus muitas vezes. Na minha vida que eu vivia. Imagina agora multiplicando por todos nós. Por isso que ele é eterno, viu? Só Deus para aguentar a gente. Só um pai para ver um filho fazendo tudo aquilo e ainda defendê-lo. Esse é o amor que Deus tem conosco. É um amor que mesmo ele sabendo que o filho errou, ele vai falar assim, você está na minha casa, então você vem aqui, ó, eu vou te corrigir, mas eu vou te abraçar. Então foi essa a resposta que eu dei para ele. Eu disse, para mim, a resposta do amor de Deus, do amor nosso para com Deus, deve ser como o amor de um menino de 2 anos no colo do pai. Porque eu tenho certeza que o amor de Deus por mim é como um pai que está com um filho de 2 anos no colo. Não vai deixar ninguém botar a mão. E ele é um pai justo. E ele disse, e o amor de Cristo? Eu falei, aí é um amor de irmão. Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Somos considerados filhos do Pai, irmão de Cristo. E o irmão de Cristo, ele às vezes até bate na gente, né? O nosso irmão verdadeiro. Implica, mostra o caminho. Às vezes a gente é o mais novo e Jesus é mais velho do que todos aqui. Conhece mais, tem mais experiência. Ele falou, não vai aí não. E às vezes a gente erra, ele puxa a gente pelo braço. Às vezes o filho vai chegar e fez alguma coisa errada e o pessoal chega, aí o irmão vai lá e fala assim, pai, não foi bem assim não. Pai, tem dó do meu irmão. Ele é mais novo do que eu. Deixa eu interceder por ele. Essa é a função de Jesus intercedendo por nós. Quando nós fazemos os nossos desvios, as nossas coisas erradas, os nossos desajustes, Jesus chega com a sua paciência, a sua benignidade, a sua longanimidade e fala, calma, pai, espera aí que eu vou ajustar esse povo. Eu vou ajustar esse aqui. Aí ele pega o Jefferson e leva para um determinado lugar. Leva para um deserto e fala assim, olha, aqui agora você vai passar por um período de castigo para você entender que não deve fazer isso. Mas aí o Jefferson, ele precisa entender que ele precisa seguir as instruções de Cristo. Enquanto eu imaginar que eu sei mais do que Cristo, eu deixo de aprender com Cristo. Enquanto nós acharmos que sabemos de tudo, não aprendemos nada. Porque Deus usa os loucos para confundir os sábios.
Não importa quão sábio você se acha, vai ter um louco que sabe mais do que você. Eu tenho vivido isso. Essa loucura, que muitos loucos chegam e me ensinam tanta coisa, baseado naquilo que já está escrito, naquilo que está no meu coração. Então, irmãos, eu quero deixar essa mensagem hoje, uma mensagem de obstáculos. Eles vão existir. Para alguns é um relacionamento, para outros é o esposo, para outros é a esposa, para outros é um obstáculo com filhos, é com um parente, é com amigos, é com vizinhos. Existe o obstáculo da ira, existe o obstáculo da paciência, existe o obstáculo do amor, um consegue amar o outro. Existe o obstáculo da ajuda, você não consegue ajudar ninguém. Cada pessoa tem o seu próprio obstáculo. Vamos olhar para os nossos obstáculos, convidar a Cristo para nos ajudar a transpor esses obstáculos, a ponto de que nós ficamos profissionais em Cristo, para que quando tiver esse obstáculo, nós pulamos ele com facilidade. Para aquele que não tem problema em irar, não tem problema nenhum. Mas para aquele que se ira, aprenda a pular o obstáculo da ira. Chega alguém que vai tirar, você lembra do seu obstáculo e fala, eu tenho que ser longânimo, eu tenho que ter a paciência que Jesus teve. Eu tenho que ter o amor que Jesus teve com essa pessoa. Tem pessoa que é só a misericórdia de Deus, mas está ali para elevar o nosso coração. Às vezes Deus trouxe aquela pessoa que é só a misericórdia dele para viver no meio da gente. Não é para curar aquela pessoa, é para curar a gente. É o esposo que não muda de jeito nenhum, é a esposa que não muda de jeito nenhum. Mas a gente está mudando? A gente está evoluindo espiritualmente? Gostaria de chamar o pastor aqui para finalizar, o grupo de louvor, e deixar essa mensagem. Transponham os obstáculos. Aprendam a ser profissionais em Cristo. Aprendam a olhar para Cristo como o modelo a ser seguido. Aprenda a olhar para essa carta de Romanos para se julgar. A Bíblia não... Algumas pessoas dizem errado, que é proibido julgar o outro. A Bíblia não condena o julgamento. Ela diz que tem que ser julgado com justiça. Julgue com justiça. Seja justo no julgamento. E diz, primeiro volta... Tire a trave do seu olho, para que possas ver melhor a tirar a trave do olho do seu irmão. Não é para você deixar o seu irmão no pecado, é para você primeiro sair do pecado, para depois você voltar lá, agora limpo e purificado, e falar, irmão, eu estava do mesmo jeito. Agora eu vim aqui para te ajudar a sair daí. E tem muitas pessoas que vê a pessoa lá no errado, e fala, não vou lá mexer não, porque eu também estou pecado, então não vou lá não. É uma oportunidade, é um obstáculo que Deus está colocando na nossa vida. Fala assim, ó, você também tem pecado. Conserte a si mesmo e vá lá resgatar aquela outra pessoa. Porque a ti eu foi dada essa ordem. Então, quando nós olhamos aquele irmão que está no pecado, avaliamos a nós mesmos. Que estes obstáculos sejam cotidiano nas nossas vidas, para que possamos lembrar que para cada obstáculo, Jesus está lá. Para que cada obstáculo, Jesus vai nos ajudar a transpor ele. Não vai deixar a gente se enrolar com esses obstáculos e bater nessa parede. E ficar preso o tempo todo na ira, o tempo todo perdido. Quanto tempo ainda vamos ficar desse jeito? Então, eu queria deixar essa mensagem para os irmãos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a Deus pela misericórdia dEle, pela longanimidade e a benignidade dEle nos ter alcançado mais um dia. Agradeço aos irmãos em nome de Jesus.